Obrigada. Boa tarde, pessoal. Quero cumprimentar aqui a mesa, é um prazer recebê-los. Como já foi apresentado, né, o professor Alfredo Filho, da USP, professor Ricardo Lustosa Brito, da UFOB, professora Silvana Cambuim, da UFPR, e professor Cauê Oliveira Almeida, da USP. Então, né, vamos dar início à primeira apresentação do professor Alfredo. Deixa eu ver. Usa o seu? Bom dia, uma grande satisfação. Muitíssimo obrigado, Patrícia, é uma honra, uma satisfação estar aqui. E a ideia é falar sobre formação universitária. Eu sou do Departamento de Geografia e mapas, pelo menos para a geografia, tem um papel fundamental. E se a gente avaliar parte do que foi falado até aqui, o mapa tem uma função de comunicação extraordinária. Pronto. E quando a gente pensa em cartografia e formação universitária, a gente tem que reconhecer, né, que a formação, quer dizer, a universidade e a pesquisa evoluiu muito. Ambas evoluíram de forma extraordinária. No passado relativamente recente, de uma grande escassez, para agora, atualmente, por uma oferta extraordinária de dados. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz iniciação científica, eu pintava mapas, porque não tinha impressora colorida. E hoje é uma coisa absolutamente impensável. E para que não haja dúvidas, eu estou falando isso no final da década de 80. Então, nesse processo todo, nós tivemos uma evolução extraordinária dos meios e das tecnologias. Isso impacta de uma forma muito, muito importante, não só a formação, como a pesquisa universitária. Não é o vermelho, né? Mais pertinho? E aí, desse ponto de vista, tem duas constatações que eu acho que são óbvias para todos nós, né? Primeiro, a gente vive um acelerado processo de desenvolvimento. A ideia não é naturalizar o desenvolvimento, mas é pensar em alguns aspectos que parte da tecnologia que a gente vai usar nas próximas décadas ainda não foi desenvolvida. Muito se falou sobre inteligência artificial, e eu vou abordar, desse ponto de vista, pelo menos uma perspectiva. A IA generativa não existia, talvez, ou o grande boom, acho que o professor Genaro falou mais especificamente disso ontem à tarde, de 22 para cá. A professora Silvana também tocou esse assunto, né? Então, ninguém imaginava que teria um impacto tão grande como tem essas tecnologias no momento. Para quem trabalha com a área, professora Silvana, os colegas aqui, né? Puxa vida. Então, sempre na cartografia a gente teve grandes impactos, desde enfim, para não falar da topografia, né? A aerofoto, início do século XX, imagens de satélite, mais ou menos, é uma linha de tempo aproximada, tá? Então, a partir da década de 60. Então, pelo menos o meu curso passou a introduzir a fotointerpretação nos cursos de cartografia. Depois se desmembrou e passou a ser sensoriamento remoto, depois imagens de satélite. Cartografia automatizada. Poucos de vocês talvez conheçam esse termo, talvez só os mais... Os que nasceram, pelo menos, na década de 60 e 70, né?
cartografia automatizada, né? Os SIGs, né, a partir da década de 70, claro, ficaram mais populares, mesmo que tenham começado na década de 60 no Canadá. GPS e GNSS, puxa vida, todo dia vocês provavelmente usam um celular que tem sinal GPS, Waze, Uber, enfim, isso não existia, né? Um voo comercial da Varig caiu em 1989 por ausência de GPS, por as pessoas digitarem, em vez de digitar 27 graus do destino de um Boeing, digitou 270 graus, comandante Garcês, lamentavelmente aconteceu essa fatalidade. Então, GPS, GNSS, 80, década de 90. Cartografia digital, web mapping, década de 90, década de 2000, os mapas digitais interativos, algumas expressões, mashup, muitos termos, muitas siglas, muitas novidades, sempre atrelados a todos esses desenvolvimentos, né? Google Maps, mapas interativos, depois há imagens de alta resolução e drones a partir de 2000. Eu acho que drone é um pouco mais recente, né? O meu, pelo menos, é da 2020, né? Cartografia colaborativa, eu acho que é a grande contribuição, acho que é significativa. OpenStreetMap, se eu não estou enganado, a partir de 2004. Está correto? Obrigado, professora. Então, o que a gente tem? A gente tem um grande conjunto, modelagem 3D, realidade virtual, realidade aumentada, né? Muitas experiências com óculos, para ampliar e perceber e garantir ao aluno a imersão, para conhecer a cartografia, para trabalhar com o mapa, que é uma forma de comunicação. É uma das abordagens, né? Big Data, a professora Mariana falou de Big Data, geoespacial e inteligência artificial generativa, né? E a grande pergunta para quem atua na universidade é como é que a gente vai selecionar, como é que a gente vai contextualizar e analisar essa quantidade extraordinária de dados, porque a gente tem muitos sensores em vários tipos de formatos, gerando os dados de uma forma contínua, não é? E aí eu acho que é uma pergunta interessante refletir sobre isso, né? Porque a primeira delas, vamos ver, a primeira delas, quando a gente pensa, a gente precisa incorporar a IA generativa na formação universitária, eu tenho um pressuposto pessoal. É inevitável. Tem gente que discorda, tem gente que acha que não deve incentivar isso. Eu penso de uma maneira diferente, mesmo tendo nascido na década de 60. E a pergunta é, esse é um novo desafio, né? É uma nova tecnologia? Sim. E se vocês pensarem bem, a gente tem todo o uso da cartografia, do ensino e da pesquisa sempre foi permeado de grandes contribuições e evoluções tecnológicas. Mas, década de 80, estamos nos afogando em informações, mas famintos por conhecimento. Puxa vida, esse é um paradoxo, sim ou não? No fundo, simplificando, existe muito mais dados do que a nossa capacidade de análise e a nossa capacidade de interpretação. E se a gente retroagir um pouco mais, não sei se vocês lembram, a alegoria da caverna de Platão, né? E ele falava, né, as pessoas que estão acostumadas, foram criadas vendo só a sombra, a projeção da sombra das pessoas, elas têm uma informação superficial. E aí aquela ideia, né, alguém consegue escapar, vai ver o que está por trás dessas sombras, descobre, volta. Esse seria o papel do filósofo, né? Mostrar a realidade, mostrar que a interpretação dessas informações superficiais não é adequada. E nessa alegoria as pessoas não respeitam e acabam matando o filósofo porque traz uma abordagem diferente. Aí vocês podem dizer, puxa vida, Alfredo, o que são essas aparências, né, essas informações superficiais? Ué, hoje, nos dias de hoje, pensem nas fake news. O que a inteligência artificial vai fazer na
eleição de 2026. Né? O que são essas aparências? E nós estamos falando de Platão, século 3 ou 4. O Fábio, professor Fábio está aí? O Binho está aí? 4 antes de Cristo? Obrigado, professora. Enfim, essa perspectiva já existia. Não estou querendo minimizar o impacto, mas só estou querendo dizer que é uma novidade assim específica? Não. Talvez a forma, talvez a embalagem, e sim, eu acho que há tem um impacto significativo. Bom, e o que a gente faz, né? Eu penso, desse ponto de vista, sobre 3 perspectivas. A gente precisa pensar, se a gente vai incorporar IA, a gente tem que pensar, bom, as instituições, as entidades têm que ter um papel nisso. Os professores, da mesma forma, e os alunos. Por quê? Em formação universitária, a gente pensa, pelo menos, no mínimo, nesses 3 grandes atores desse processo. Bom, a Unesco, sim, a Unesco tem um conjunto de protocolos. E a UFBA, puxa vida, fico muito satisfeito com essa perspectiva, ela tem um documento sobre a inteligência artificial, um conjunto de informações. A minha universidade não tem. Então, não é fácil produzir, mas é necessário que eles criem esses elementos, regras e sugestões de boas condutas, né? E, por exemplo, grandes provedores de artigos, grandes editoras, também dizem o que é possível, o que não é possível fazer com a inteligência artificial. Vocês vão perceber que o difícil é descobrir se a pessoa usou ou não, mas, enfim, os grandes provedores, os artigos internacionais, né, que parte dos colegas aqui apresentou, têm regras específicas sobre IA. Do meu ponto de vista pessoal, a IA pode ajudar ambos, alunos e professores. Os professores devem sugerir bons usos e adaptar suas disciplinas. Dá um trabalhão, não dá? Todos os exercícios que eu dou em cartografia podem ser resolvidos pela inteligência artificial. Como é que eu faço? O trabalho vai para casa, volta como? Você está dando nota para quem? Né? E os alunos precisam entender o aspecto negativo, nem demonizar e nem dizer que salva a lavoura. Né? A ideia, e aí é um ponto de vista interessante, o professor Weiner fez uma fala recente, quem mais vai sofrer são as disciplinas que utilizam o trabalho escrito. Se eu for avaliar um aluno apenas pelo trabalho escrito, eu estou numa situação muito delicada com a inteligência artificial. Por quê? Porque se eu peço para o aluno, escreva um texto para saber se você entendeu sobre projeções cartográficas, é difícil descobrir, e muito já se falou sobre falsos positivos, falsos negativos, se ele usou ou não o IA. Então, acho que os professores vão ter que mudar a forma de avaliação. Não adianta pedir trabalho manuscrito? Talvez. Tem aluno que pede, olha, gere um texto com pequenos erros ortográficos para que isso seja difícil, quer dizer, não caia como positivo, né? Gera um texto com pequenos erros ortográficos, porque a IA não vai gerar texto com erros ortográficos. Então, eu posso mostrar para o professor, veja, fui eu que escrevi. Então, esse está numa situação difícil. Quem ensina a programação está numa situação difícil, porque vocês sabem, né? Gere um código em Python para resolver, por exemplo, um buffer ou a sobreposição de polígonos. Ele gera. Vai lá, ou leva para o QGIS, ou leva para o Google Colab, ou, enfim, o Jupyter Notebook, e a gente consegue rodar esses ambientes. Então, não é fácil. Quem está nessa situação tem que mudar a forma de avaliar. E, mais do que isso, o aluno precisa ser encorajado, basicamente, a fazer um bom uso. Por quê? Ele, para mim, tem um papel fundamental como suporte. Ele pode melhorar a prática da escrita. Então, o aluno precisa escrever, mas ele pode participar de uma maneira muito específica. A IA pode fornecer um suporte, na minha opinião, e pode ser um tutor para o aluno, pode fornecer apoio, porque ele melhora texto,
puxa vida, eu não escrevo bem inglês, e a IA, os tradutores, são fundamentais para melhorar o texto. Não vejo problema nenhum, as revistas aceitam isso, não é? E pode tornar o código, se eu escrevi um código, um programa em Python ou em R, ele pode tornar mais elegante e mais curto, né? E mais do que isso, o que eu acho importante é, se eu estou errando alguma coisa, o que é que eu preciso fazer para deixar de errar, qual é a origem do meu erro? Tanto o professor quanto o aluno podem ter essa abordagem. Uma das abordagens para lapidar, a IA pode lapidar, mas ela não pode criar conteúdo. A professora, já tinha falado aqui, professora Silvana, o aluno dá o conteúdo e a IA dá a estrutura, está correto? Esta é a ideia. A IA generativa não pode ser o ghostwriter, quer dizer, não pode ser aquela pessoa que escreve o texto para você, né? E é fundamental garantir a transparência. Tempo esgotado, eu não sei o que eu faço. Eu sento... É fundamental. E tem o dilema da transparência. Eu preciso dizer se eu usei ou não, mas se eu disser que eu usei, alguém pode achar que eu não sou, meu texto não é bom, ele precisou de... E aí, se eu não disser que usei e descobrirem, aí realmente eu estou numa situação muito difícil. A gente tem que ter transparência, mas não pode ter... Então, erros, né? Diante dessa incerteza, LLM produz alucinação. E a alucinação, alguns autores, né, dizem, é impossível eliminar a alucinação. E reduz a confiança, né? Erro de classificação binária, né? Então, eu acho que o professor Genaro mencionou, não sei se é o mesmo texto, né? Esse Kalai é da OpenAI, e ele disse recentemente que os modelos são otimizados, o LLM, por quê? Na suposição da incerteza, existe uma recompensa para tentar resolver, porque ele tem mais chance de acertar, de melhorar o desempenho dele. Mas, no fundo, o que está acontecendo é que existe uma certa dificuldade. Talvez você fale, bom, controla a temperatura, só diga, ou, quer dizer, se você não tiver certeza, não responda para mim. Isso talvez seja um futuro, uma futura perspectiva para minimizar isso. Limites no ensino, por favor, eu testo todas as atividades que eu faço, peço aí tem o prompt à esquerda, e vocês vão ver, eu tenho articulação cartográfica, errou feio. Então, o que precisa dizer para o aluno? Não dá para usar. Se você não sabe avaliar a resposta, é muito difícil você usar isso. Ele não é capaz de fazer uma articulação cartográfica. Escala, ele não erra uma questão de escala. Qual é o problema? A escala gráfica, ele nunca consegue saber qual é o tamanho da sua tela e te dizer 1 centímetro que vale a tantos quilômetros. Então, ele é um acerto parcial. Se você está trabalhando no Fundamental 2 com escala gráfica, isso pode ser um problema e pode confundir os alunos. Potencial, ChatGPT 5, você dá um ponto e ele gera um buffer. Puxa vida! Outro potencial, se você dá um conjunto de coordenadas, ele é capaz de gerar a coordenada, calcular a distância, calcular ângulo, botar a escala gráfica e as coordenadas do TM. E, veja, o prompt está aqui, né? Para quem trabalha com SIG, sim, o ChatGPT é capaz de calcular, nesse caso, adjacência, qual a vizinhança. Eu dou um distrito e ele calcula e mostra quais são os vizinhos. Mais do que isso, basicamente... o que está contido? A ideia de continência, né? O que está contido dentro? O número de casos de um setor censitário, nesse caso, todos os distritos contidos numa subprefeitura de São Paulo. Dúvida? IA vai exacerbar as disparidades? Acho que sim. Vai reduzir a interação entre seres humanos? É o meu medo, creio que sim. É possível limitar a autonomia e a capacidade de ação dos alunos? Puxa vida, essa é uma preocupação relevante. Qual é o potencial para produzir dados? Eu acho que é grande. Vai diminuir a participação voluntária do OpenStreetMap? Essa é uma preocupação significativa.
continuo participando, eu me sinto, mas é o OpenStreetMap, precisa de mim ou a IA resolve tudo? E aí, como garantir ética, responsabilidade e autonomia dos agentes de IA? Eu vou pedir desculpas, vou encerrar aqui. Enfim, se houver necessidade, a gente conversa mais. Perdão, desculpe aí. Obrigada, Agradeço professor. a todos. Perdão, professor.